do Senhor, mas eu estou aqui pedindo a Ele que diminua meu homem interno e aumente o Espírito Santo em mim, para eu poder transmitir esta palavra de bênçãos do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo número 1. Versículo número 1. Amém? Amém. Essa passagem tem por título o homem da mão ressequida, ou da mão mirrada, ou da mão atrofiada, segundo as diferentes traduções bíblicas, né? E esta passagem também encontra-se em Evangelhos de Mateus, a partir do capítulo 12, versos 9 até 14. E no Evangelho de Lucas também encontra-se esta passagem. Lucas 6, versículos 6 até 11. Então pode segui-la por os 3 evangelhos sinóticos, tá bom? E a palavra do Senhor diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida umas das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E serão os fariseus, mestres da lei, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Glória ao Senhor. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Amém? Glória a Deus. Como vemos, meus irmãos, nesta passagem nós encontramos uma luta entre duas religiões: a religião da vida, que é adorar a Deus e salvar o homem, amar o próximo, contra a religião da morte. Essa religião que é prisioneira de ritos e tradições. Centraliza-se essa religião em regras humanas e oprime vidas. Iniciando aqui no versículo 1, vemos que o Senhor Jesus, ele tinha hábito de ir na casa de Deus. Aqui fala, de novo entrou Jesus na sinagoga. Quer dizer que o Senhor Jesus era costume todo sábado ir na sinagoga. E esse é um hábito que nós temos que seguir de Jesus. Apresentar-se ao templo, escutar a palavra, escutar o ensino, ofertar, dizimar, era uma coisa que o Senhor Jesus fazia constantemente. E quando Jesus entra na sinagoga, ele vê 2 tipos de gentes. Primeiramente, ele vê gente atrofiada, gente deformada, gente machucada pela vida. Símbolo de muita gente que vem hoje à igreja. Às vezes você não tem a mão mirrada, mas tem área da sua vida que secou. Não é verdade? Perdeu completamente a vitalidade,
caráter, no emocional, nos relacionamentos, né? Na vida financeira. Determinado aspecto da vida, seja qualquer, às vezes essa área está mirrada, está atrofiada. E Jesus vê isso, meus queridos. Foi o primeiro que ele viu. Gente deformada, gente que precisava da ajuda do Senhor. Mas ele também vê gente cética, gente que estava ali para policiar Jesus, gente que estava ali para tentar desacreditá-lo. Essas pessoas não foram à sinagoga a adorar o Senhor. Eles não foram orar. Eles não foram se alegrar pela salvação das pessoas. Elas vão à casa de Deus a quê? A acusar. Tem gente que vem na igreja com motivação errada, meus queridos. Tem gente que vem na igreja só para observar como se veste a irmã, o irmão, para criticar. Tem gente que vem na igreja para escutar o que o irmão fala, o que o irmão prega, o que o irmão canta, irmã, para criticar, para acusar. E Jesus, ele condena isso. Ele se ira, aqui fala que ele se ira com a dureza do coração. Mas Jesus, além de ter o hábito de ir à casa de Deus, ele tinha o hábito de ensinar. Nesta passagem do Evangelho Paralelo, em Lucas 6, fala que Jesus estava ensinando lá, esse dia. Que o propósito do Senhor é ensinar o que? A palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele veio ao mundo para anunciar a palavra de Deus. E é uma coisa que nós temos que seguir. Eu exorto os irmãos não depender das mensagens dos líderes. A Bíblia é para todos. Imagina você, a ordem de Jesus foi pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Imagina que alguém precise da palavra e só ter você ali. E ele pergunta: me fala desse Jesus que você segue. Por que você o segue? E você não saiba responder. Então a palavra de Deus a palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser interpretada. O Espírito Santo te ajuda a isso. Não que eu não entendo da Bíblia, não entendo o que está aí. Lê, medita, que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Tá bom, irmãos? Senhor Jesus, hábito de ir na igreja, hábito de ensinar. Então vamos a segui-lo, tá bom? Mas o Senhor Jesus tinha outro hábito. Ele tinha um hábito de socorrer os necessitados. Coisa linda. É? Glória a Deus. Jesus, ele poucas vezes fugiu das multidões. Poucas vezes. Mas sempre que ele fugia da multidão, era porque a multidão o procurava com uma motivação errada. Muitas vezes para engrandecê-lo, outras vezes procurando as bênçãos, procurando milagres, mas sempre que uma pessoa o procurava verdadeiramente, ele nunca fugiu dessa pessoa. Meu Deus. Amém? Os fariseus que estavam ali policiando, observando, já tinham enxergado o homem doente. E eles falaram assim: ó, Jesus vai curar, mas ele vai fazer isso dia de sábado. Ele vai querer fazer isso dia de sábado. E aí, quando vamos pegá-lo, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo, porque se ele faz isso, ele está violando a lei. Então, os fariseus, ele estavam usando o homem da mão ressequida como isca.
para acusar Jesus como violador do sábado. Mas, meus queridos, a lei de Deus nunca falou que o sábado não se podia curar. O sábado é o dia do Senhor, é o terceiro mandamento, é o dia que Ele abençoou desde o Gênesis. Não foi só no Monte Sinai. Já desde o Gênesis, Deus havia abençoado o sábado como um dia de descanso. Mas será que era um dia para estar dormindo? Para não fazer nada? Não. É um dia em que você tem que evitar usá-lo como ganância para você e usá-lo para ganhar almas para Deus. Aleluia. É um dia que o Senhor te pede fazer o bem. Glória. Prega a palavra. Aleluia. Vai lá, procura o irmão que está necessitado, ajuda-lo. Deus falou no Oséias 6:6. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu não quero holocausto, eu quero mais conhecimento de Deus. Aleluia. Então, um culto fingido Deus não quer. Tá bom? Mas os fariseus, eles tinham uma tradição oral, aonde entre as múltiplas regras que ele fala que os rabinos da época, eles haviam traçado 39 regras que não formavam parte da palavra de Deus. E uma das regras era não curar doentes. Olha isso. Que coisa, hein? Então eu pergunto para a igreja: quanto valia uma vida para os fariseus? Os fariseus, eles valorizavam rituais acima da vida humana. Eles não estavam ali, eles não estavam nem aí com o homem que estava doente. Eles só estavam aí para acusar Jesus. Foi como uma coisa que entrou na cabeça deles: nós queremos matar esse homem, porque Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E essa religiosidade que os fariseus tinham não podia haver de outro lugar que do diabo. Eles praticavam uma série de rituais e colocavam fardos pesados nas pessoas da época. As pessoas ficavam até com medo, porque se eles colocavam regras até de pesos para carregar esse dia. Não podiam andar determinada metragem. Era para estar praticamente sentado no lugar, mas Jesus veio para desfazer isso. E Ele não tirou o sábado como o dia do Senhor. Simplesmente Ele deu a interpretação adequada que o mandamento dá a esse dia. Tá bom? Eu creio, meu Deus. Então, eles valorizavam mais a tradição do que a Deus e ao homem. Meus queridos, se a gente tem alguma tradição religiosa, Aleluia. a gente tem que fazer pelo menos essas 4 perguntas. Elas servem aos propósitos de Deus? As nossas tradições revelam o caráter santo e amoroso de Deus? Elas ajudam as pessoas a fazerem parte da família de Deus? Ou as afastam? Elas têm fortes raízes na palavra de Deus? Para isso está a palavra como filtro para toda a tradição. Tá bom? Mas os fariseus, eles davam mais valor à aparência do que à verdade. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Por fazer o bem. Falando que Jesus violava o sábado, sendo que eram eles os que violavam o sábado. Sabe por que eles violavam o sábado? Porque estavam tramando o mal contra Jesus e não estavam sendo misericordiosos com os necessitados, que era o que Deus queria para esse dia de sábado. Tá bom? Mas agora vamos invertir as perguntas. Quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale uma vida para o Senhor Jesus? Aleluia. Primeiramente, vale mais do que o legalismo religioso.
vale mais do que o legalismo religioso. A religião, ela precisa ser um instrumento de bênçãos, não um instrumento de maldição. No versículo 6 fala que quando eles saem da sinagoga, olha que coisa interessante, os fariseus estavam conspirando com os herodianos para matar a Jesus, porque ele fez a cura. Alguém sabe quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político da época que eles eram favoráveis à dinastia de Herodes. E a dinastia de Herodes, ela vinha de uma linhagem que todos conhecemos, que são os edomitas. E de onde surgem os edomitas? De Esaú, o irmão de quem? De Jacó. E que fez Esaú? Rechaçou por um prato de lentilhas a bênção do que era para ele como primogênito. E depois esses edomitas que fizeram, traíram o povo de Israel e se aliaram aos inimigos do povo de Deus. E eles no momento estavam no poder, porque Jerusalém estava tomada pelo Império Romano, mas algumas partes de Israel estavam embaixo do poder do Herodes Antipas na época. Mas esses herodianos, eles eram favoráveis ao domínio de Roma também, porque Roma apoiava Herodes. Então, os herodianos eram inimigos dos judeus. É ou não é? E os fariseus eram inimigos dos herodianos. Mas, meu querido, quando se trata de lutar contra um inimigo comum, no caso Jesus, até os inimigos se reconciliam. Não fique surpreso quando pessoas que não gostam de você, mesmo sendo inimigas, se juntem para te fazer cair. A Bíblia é clara. Aqui aconteceu com Jesus. Mas Jesus, se a gente vê a palavra, a gente vê que Jesus ele fez várias curas nos dias de sábado, mas registradas com argumento foram 7. Não foi só essa aqui não. Ele curou um endemoniado em uma sinagoga. Ele curou a sogra de Pedro no dia de sábado. Ele cura o homem da mão ressequida aqui na sinagoga, dia de sábado. Ele cura o paralítico do tanque de Betesda, dia de sábado. Ele cura o cego de nascença, dia de sábado. Ele cura a mulher possuída 18 anos por um espírito de enfermidade, dia de sábado. E ele cura o homem hidrópico, dia de sábado também. Então Jesus aqui deixa uma mensagem: o homem vale mais que o legalismo religioso. A religião ela precisa ser instrumento de bênção, meus queridos. Então, a vida para Jesus, a vida humana vale mais que o legalismo religioso. Mas vale mais também para Jesus que os bens materiais. No Evangelho paralelo em Mateus, nesta mesma passagem, nos versículos, capítulo 12, versículos 11 e 12, Jesus fala: ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Os fariseus permitiam tirar a ovelha do buraco o dia de sábado, mas não permitiam curar ninguém, viu? Então, para os fariseus, uma ovelha e um boi tinha mais valor que uma vida. Olha que coisa interessante, hein? E Jesus continua: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem o sábado, sim,
E Aleluia. quem se levantou aí para tirar a autoridade de Jesus? Ninguém. Para Deus, uma vida vale mais que uma ovelha. Tenha certeza. A palavra fala que Ele alimenta os passarinhos, que Ele cuida dos lírios do campo. Imagina quem Deus tem para nós. Aleluia. Palavras de Jesus. Glória a Deus. Mas aqui vem o mais transcendental. Para Jesus, uma vida vale mais que sua própria vida. Jesus sabia que a cura desse homem desembocaria em um projeto que levaria à morte dele. No final do versículo fala que os herodianos e os fariseus já se uniram para planejar matar. Meus queridos, sua vida valeu a vida de Jesus. Minha vida valeu a vida de Jesus. Ele se deu por você. Ele se entregou na cruz por você. Ele se entregou por todos nós. Aí o Senhor Jesus, Ele fala para o homem da mão ressequida: levanta-te. Meus queridos, esse homem certamente vivia se escondendo, tinha problemas emocionais. Imagina uma pessoa com a mão seca, toda atrofiada, sem poder usar. Às vezes nós temos uma mancha no corpo e não queremos mostrar, escondemos nossas fraquezas, escondemos nossas coisas detrás da roupa, Mas ele certamente estava escondendo sua mão. Era vergonha, era motivo de vergonha para ele. Certamente usava luvas para cobri-la. E você vê que o homem nem pergunta nada para Jesus. Ele não fala: Senhor, me cura. Não, ele estava caladinho lá no culto. E Jesus, percebendo que ele estava ali doente, fala para ele: levante-te. Meus queridos, não é possível a pessoa ser curada sem que ela seja exposta. Se você hoje tem alguma doença, se você tem alguma área de sua vida mirrada, atrofiada, exponha-la, porque senão nunca vai ser curada. E é o que Jesus quer. Você até pode entrar com ânimo na casa de Deus, mas quando Ele faz um milagre na tua vida, você tem que se apresentar. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Se você está pedindo para Deus restauração em alguma área da sua vida e depois sai correndo para o centro espírita, nunca vai receber milagre, porque ele não compartilha a glória dele. A mulher que o tocou com um fluxo de sangue, Jesus estava andando na multidão e a mulher com fé que não podia chegar lá tocou as vestes dele e ele: alguém me tocou. Mas Senhor, como que alguém te tocou? Está cheio de gente. As pessoas estavam amassando Jesus. Não, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Quem foi? Fala quem foi. Fui eu, Senhor. Eu senti pena porque eu sou impura. A tua fé te salvou. Mas ele expôs a pessoa ao público, porque ele não compartilha sua glória com ninguém. Tá bom? Jesus não só fala para o homem: levanta-te, senão que fala assim: vem para o meio, sai daí escondido, vem para o meio aqui da igreja, fica em pé. O homem aqui é convidado a vencer seus complexos. Sai do anonimato para se expor ante todos. Jesus quer que nós assumamos o que somos antes
Leva essa palavra para sua casa e medita. Aí Jesus ordena: estenda a sua mão. Tira todas essas luvas, tira tudo, mostra a carne podre. Aqui Jesus está convidando o homem a exercitar a sua fé. Aleluia, Deus. Eu não sei em qual área da sua vida está mirrada, atrofiada hoje. Eu não sei. Mas Deus está te falando: estenda a sua mão. Estenda a sua mão, porque o meu poder é capaz de curar. E aí o que aconteceu? O milagre aconteceu, a parte maravilhosa. A mão lhe foi restaurada. Eu imagino assim, a mão atrofiada, toda torta, sem funcionalidade, começando a pele a ficar viva, brilhante, os tendões se reformando, os músculos ganhando trofismo, a mão tendo seus dedos abertos, a funcionalidade, e o homem chorando de alegria, porque sua vida foi restaurada. Às vezes era o meio dele trabalhar. Tem escritos da época, Flávio Joséfo foi um escritor da época, que falava que esse homem da mão atrofiada era um sacerdote, que teve um acidente no templo e atrofiou a mão dele. Imagina um sacerdote que ele, com uma deformidade, ele era considerado impuro. Ele já não podia refazer as coisas do templo, ele não podia adorar mais ao Senhor, fazer os rituais que ele fazia. E Jesus devolveu a confiança e a vida para ele, que é o que o Senhor faz. A restauração dele é total. Não só restaurou o físico, restaurou o emocional, restaurou a vida financeira dele, sim, porque agora podia trabalhar, restaurou a vida familiar, a vergonha que ele tinha foi cancelada. O culto terminou e o homem da mão mirrada, ele saiu curado, feliz, restaurado, com sua vida de volta. Os fariseus saíram mais duros, mais críticos, mais longe de Deus, mais perto da morte. Como é que você vai sair da igreja hoje? Você vai sair feliz, restaurado, edificado? Ou você vai sair com mágoa, com o coração endurecido, longe de Deus e mais perto da morte? Então, meus queridos, é para refletir esta passagem. Vamos deixar a vida de religiosidade, vamos deixar de julgar, vamos deixar de procurar os defeitos nas pessoas. Vamos vir à casa de Deus com misericórdia, com conhecimento da palavra, com intenção de edificar e não destruir. Vamos sair hoje com Jesus até nossos lares e não vamos sair mortos espiritualmente daqui. É a mensagem que o Senhor traz hoje para a igreja. Graças a Deus, nesta igreja se fala e se prega a verdade. Mas muitos hoje estão sofrendo embaixo de lideranças falsas. E muitos hoje estão indo por um caminho que leva à perdição. Vamos resgatá-los, não vamos abandoná-los. Jesus quer que você os resgate. Tenta, avança, que Ele te dá condição, Ele te dá força, Ele te dá conhecimento. Jesus falou para seus apóstolos: quando vocês sejam presos,
quando vocês estejam na frente de lideranças religiosas e presidentes, fiquem calmos que o meu Espírito vai guiar as suas palavras. Então vai lá e salva pessoas, prega o Evangelho a toda criatura, e aí você vai ser recompensado com a coroa da vida. Agradeço a minha oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né, irmãos? Vou estar passando os avisos. Terça-feira, gente.